Vamos ver se tem alguma dúvida aqui do pessoal. Mensagem agora de Rosana Aguiar. Pronto. O problema que eu estou percebendo aqui agora é que eu vou ter um problema de gestão dessas mensagens hoje, porque, na verdade, como tem muita dúvida da seleção de líder conciliador, então tem tipo assim, minha caixa está super cheia, e batendo o olho, eu estou com medo de visualizar a mensagem, depois esquecer de ver a mensagem. Então, como a gente não está no modo cursinho preparatório, né? Então a gente vai dar uma relaxada em relação a essas mensagens, e se der para ver alguma coisa, tá tudo beleza, tá bom? Vamos lá então retomar para discutir o aspecto voltado para a mediação e também voltado para a questão também para a conciliação. Bom, o seguinte, então estamos falando, portanto, que a resolução, vamos retomar, resolução número 125 do CNJ, ela foi, na verdade, o grande abre-alas voltados para a situação do Brasil. Aí, o que vai acontecer sobre isso? Nós já vimos, portanto, que existe um desafios para a implementação desses critérios, né? Os critérios voltados para o ADR de Appropriate or Adequate, né? Solução de disputa, né? Disputa e solução de conflitos. E aí nós temos que saber quais são, portanto, esses desafios que existem com relação ao Brasil. Primeiramente, o desafio que nós temos, é uma situação voltada para um aspecto de cultura jurídica. Ou seja, nós temos uma cultura jurídica que ela é basicamente voltada para uma litigiosidade. Segundo, um aspecto voltado para a formação do profissional. Nós sabemos muitas vezes que o profissional ele está muito vinculado a uma ideia de que uma ideia da disputa e do conflito. E terceiro também, uma disseminação dessa cultura jurídica, que ela é, portanto, voltada para estes conflitos que vão, portanto, seguir. Tais desafios acabam também possibilitando que os MASC ou ADRs e os meios adequados, os MASC ou ADRs, né, versão em português, versão em inglês, dessa solução de conflitos, elas seriam, portanto, assim, organizadas para alguns tipos de mecanismos diferentes. Esses mecanismos são algumas formas de organização desses MASC. O primeiro são os MASC organizados pelas partes. E os MASC que são organizados pelas partes recebem o nome de negociação. Então, os MASC que são organizados pelas partes recebem o nome de negociação. Deixa eu apagar aqui essa bolinha para poder caber aqui no quadro tudo direitinho. A canetinha é o de cima, está no verdinho, isso mesmo. Nós temos ainda um outro mecanismo, que é o mecanismo baseado em avaliações e pareceres. Baseado em negociações e pareceres. E aí, esse mecanismo que é baseado em avaliações e pareceres, ele é chamado de, simplesmente, de avaliação de terceiro neutro.
avaliação de terceiro neutro. Esse caso aqui não é um caso voltado para um árbitro, portanto, você pensa, isso aqui é arbitragem? Não, isso na verdade isso não quer dizer que seja necessariamente uma arbitragem. Mas, na verdade, esse caso de terceiro neutro é uma pessoa que diz o seguinte, esse conflito, uma espécie, vamos dizer, de um perito. Este conflito, ele tem tal solução, mas essa solução ela não é vinculante. Como essa solução ela não é, na verdade, vinculante, então, nós, com base nisso, essa técnica, portanto, ela acaba não servindo para uma forma de vincular as partes. Então, não gera, portanto, uma sentença, mas tão somente um parecer avaliativo acerca da disputa. O que vai ser muito parecido com um terceiro mecanismo, que é o mecanismo do mini trial. Mini trial. Mini trial. O mecanismo do mini trial, tenham calma que a gente volta um pouquinho, fiquem tranquilas. O mecanismo do mini trial é o mecanismo em que ele vai se basear, aqui deveria ser até em azul, tá? O mini trial, ele vai se basear, trial vem de quê? Vem de processo, vem de procedimento. E o mini trial, ele se refere justamente a uma verificação de uma disputa ou de uma avaliação desse caso com uma proposta de decisão. Mas também ela acaba não sendo também necessariamente vinculante. Só retomando aqui um pouquinho para vocês. Então, na verdade, nós temos o seguinte. A gente está aqui falando sobre os mecanismos que são, portanto, compositivos, né? Compositivos. E temos, a priori, nós temos aí, no caso, 3 mecanismos, a priori. Temos aqueles que são organizados pelas partes, que é, no caso, a negociação, diretamente pelas partes. Nós temos um baseado em avaliação e pareceres, que é, na verdade, a avaliação de terceiro neutro. Esse terceiro neutro, no caso, ele não vai dar uma decisão vinculante, mas só vai dizer o seguinte, nesse caso, quem tem razão é tal pessoa, mas o que ele disse não é um árbitro, portanto, não vincula as partes, é só uma avaliação mesmo do caso, mas não é. Isso aproxima um pouco de uma ideia de uma, sabe, auditoria? Como se fosse uma auditoria, é um bom exemplo. É como se fosse uma auditoria. Porque de uma auditoria, é um bom exemplo a auditoria. Uma auditoria, o auditor, o que ele fala não vincula. O que o auditor fala é submetido para uma decisão de outra pessoa. Mas numa auditoria, você vai ter, na verdade, uma avaliação de um terceiro, que é um terceiro imparcial, que vai avaliar quem tem razão para, se as partes quiserem, levarem à condução de outra pessoa. E esse modelo, portanto, que é baseado em avaliações e pareceres, ele vai ter uma forma um pouco mais evoluída, que é a forma do mini trial. Trial quer ter a ver com processo, né, o mini processo, que vai gerar também um parecer, só que a diferença do mini trial para essa avaliação de terceiro tão somente, ou propriamente dita, é que na avaliação de terceiro neutro, o que faz ele? O terceiro vai, ele investiga, ele tem iniciativa, e os envolvidos, eles, na verdade, eles não têm muito espaço para falar, digamos, não tem assim, aquele momento processual contraditório para falar. Tão somente eles podem assim, entregar documentos que são solicitados, responder perguntas que são feitas. Lembra um pouco a ideia de, como falei a você, de uma auditoria, de um inquérito policial, ou seja, apenas vão municiar esse terceiro neutro para poder ele dar uma avaliação. Então, essa é a ideia do modelo neutro. Vamos ver pelas escalas. Então, primeiro as partes se entendem, negociação.
Segundo, qual é essa ideia de avaliação terceiro neutro, qual é ela? Aqui envolve, portanto, terceiro neutro, ele avaliar o caso baseado nas informações, documentos que os envolvidos vão municiar. Entretanto, se você tiver a ideia de um mini trial, o mini trial ele vai ser o quê? Vai ser também um terceiro neutro. Esse terceiro neutro, ele também vai fazer uma avaliação de quem tem razão sobre o caso, só que a diferença é que a diferença do mini trial para o modelo de avaliação tão somente está no aspecto da oportunidade que os envolvidos têm de se pronunciar. Então, os envolvidos vão ter a oportunidade de se pronunciar em algum momento. Embora o resultado, tanto neste quanto neste, este aqui estou falando, tá? Vão ser apenas pareceres, tão somente não vinculantes, tá? Então, vamos entender as escalas que são a partir daí. Então, nós temos mecanismos, primeiro, organizados pelas partes, cujo modelo é a negociação. Depois teremos, assim, mecanismos que são baseados em avaliações e pareceres. Os mecanismos baseados em avaliações e pareceres vão ser a avaliação do terceiro neutro e também tem o mini trial também. Eu vou aqui botar no quadro a seguir, isso de maneira mais bonitinha. Então, vamos botar assim, ó. Primeiro assim, mecanismos compositivos. Compositivo quer dizer o quê? As partes têm que fazer um acordo. Mecanismos compositivos, nós temos assim. Número 1, organizados pelas próprias partes. Esta é, vamos dizer, a classificação. Esse mecanismo, organizado pelas próprias partes, nós teremos como exemplo apenas a negociação. Então, a negociação, ao mesmo tempo que ela é a espécie, ela também é a denominação desse próprio modelo organizado pelas partes. Então, não tem assim, é um tipo de uma classificação que tem apenas com uma única espécie a negociação ou entendimento entre as partes diretamente. Não. Assim, mediação vai chegar lá na mediação ainda. Esse é o nível 1. Isso, sabe o que é negociação? Você está devendo o seu cartão para o banco. O banco te liga. Vamos negociar? Vamos. As partes se entendem. Isso é negociação. Está devendo pensão para o meu filho. Vamos negociar? Vamos. Você vai dar quanto? Entre eles. Não tem ninguém. É o nível mais básico de entendimento. Porque aqui, entenda que nessa classificação, você está aqui envolvendo o seguinte, todo tipo de resolução de conflito. Então, você pegar do nível mais básico, do nível, inclusive, extrajudiciário, para tentar englobar tudo isso. Administrativo para envolver tudo. Aí, qual é o nível 2 da escala? O nível 2 da escala é o modelo baseado em avaliações. E a palavra-chave aqui são as avaliações. Esse modelo baseado em avaliações, teremos 2.1, que é o que eu falei antes, a avaliação de terceiro neutro. E qual a característica da avaliação terceiro neutro? É que é o seguinte, os envolvidos só se pronunciam se, no caso, demandados, ou melhor, se provocados. Esse modelo ele é muito próximo de quê? De uma inspeção, de uma auditoria. Quando fala assim, temos que fazer uma auditoria na empresa para poder ver o que está acontecendo aí,
que ninguém consegue entregar os prazos, só a advocacia. Então, isso é o modelo baseado em avaliações. Com base no parecer, aí vai partir para resolver isso. Se isso vai ser levado para um processo judicial decisório, ou se as partes vão passar por entendimento. É porque, às vezes, tem o seguinte, às vezes as partes, elas têm uma dúvida se o que está sendo alegado existe ou não existe, onde é que está o fio da meada ou a razão do problema. Então, você tem que contratar, às vezes, ou contratar, ou convidar, ou envolver uma pessoa externa, que ela fará uma avaliação isenta para dizer, olha, eu avaliei isentamente e eu percebi que o problema está aqui. Com esta entrega desta avaliação, os envolvidos vão tomar uma decisão diante disso. Mas quem decide por isto não é o avaliador. O avaliador apenas ele fez uma avaliação. Ele apenas entregou, ele percebeu o que ocorreu. Então isso é também um mecanismo compositivo, porque é o terceiro neutro. É muito comum. Quer ver um que eu usei muito, que acontece muito? Quando o MEC ele faz avaliações em faculdades, por exemplo. Ele fala, a faculdade, ela tem tais critérios, atendeu tais requisitos, ou quando tem a correição, por exemplo, em varas, por exemplo, é uma avaliação em terceiro neutro, uma avaliação externa que vem para poder avaliar a situação, para daí tomar alguma posição. Mas que então a posição não é o avaliador a função dele só é tão somente avaliar. Se o avaliador, ele também decide, já é árbitro, já é outra coisa. Já é árbitro, entende? Beleza. Aí temos uma versão dele aprimorada, que é o tal do mini trial. Mini trial ou mini processo. O que vai diferenciar o de cima do de baixo é tão somente a questão da oportunidade. Oportunidade de falar. Ou seja, os envolvidos vão ter a oportunidade de poderem produzirem provas. Você sabe o que lembra um pouco a ideia do mini trial? Existe um instituto do direito administrativo que lembra muito o mini trial, que é o modelo de sindicância. A sindicância, ela é muito próxima do mini trial, porque embora vocês saibam que, quem conduz a sindicância até possa aplicar sanções mais leves, mas a sindicância pode somente servir de quê? Para poder fechar ali uma ideia do que ocorreu, se o fato ocorreu, para daí abrir um processo administrativo, que é um segundo momento. Mas na sindicância, por outro lado, as partes têm um momento que elas sabem que serão convocadas para poder tecerem as suas considerações, as suas defesas. Então, essa é a diferença nessa escala aí sistemática com relação a tais conflitos. Tá? Posso trocar de tela? Posso? Beleza. Posso? Beleza. Seguinte. Vamos agora para o nível 3. Ainda estamos nos mecanismos... não quero isso não, quero outra cor. Volta aqui. Estamos aí nos mecanismos também compositivos ainda. Mecanismos compositivos. Agora, continuando a tela anterior. Aí nós temos o quê? Agora teremos o modelo 3, que é o modelo conduzido por terceiro. E esse conduzido quer dizer, esse terceiro vai ser o titular para poder tentar chegar num resultado para as partes. E aí nós encontraremos 3.1, a mediação, e 3.2, encontraremos também a nossa conciliação. Você já sabe a diferença das duas, mas é bom saber disso. É que a mediação e a conciliação, o modelo é conduzido por um terceiro. E a ideia, portanto, dessa condução é para chegar num acordo. Então, existe todo um direcionamento
É um processo que é feito essencialmente o quê? Presencial, sobretudo, para que as partes possam se colocar na posição de diálogo constante. Então, essa é uma ideia importante. Por isso que existe tanta regulação com relação à conciliação e à mediação, sobretudo o princípio da confidencialidade. Tem até um dado interessante sobre isso. Uma coisa sutil, mas que só quando você estuda com mais clareza, você sabe o que pode e o que não pode. Lá no juizado, quando a gente faz uma audiência, aí a gente primeiro pergunta, né? O juiz leigo não faz a conciliação, mas ele tem que perguntar se as partes querem conciliar. Essas partes não querem conciliar coisa nenhuma. Mas aí chega, por exemplo, o fornecedor de serviços, no caso, já que eu trabalho no consumidor, e fala assim: doutor, sobretudo é muito preposto que fala isso, né? Pode ser advogado também. Doutor, poderia, para mim, né? Poderia registrar na minha fala a proposta feita? Sabe o que eu digo? Não, não pode registrar. Sabe por que não pode registrar? Por que é o problema em registrar? É porque isso, primeiro, viola o princípio da confidencialidade, porque, na verdade, a ideia qual é? É que no acordo que você faça, você só registra o resultado dele, e não o que levou até o acordo. Então, quando você registra uma proposta de acordo, isso gera uma interpretação de uma resistência da outra parte, e isso prejudica totalmente não só o julgamento, como também prejudica até um futuro acordo, porque gera o quê? Uma situação de autorreferenciamento, a proposta não aceita. Ou a proposta é aceita e você lança o termo de acordo integralmente, ou a proposta não foi aceita, e aí então você não registra nada. Fala assim, aquele textinho normal. Convidadas as partes a tentarem, incentivadas a fazer o acordo, por ser das vantagens do acordo, as partes assim não chegaram na composição. Mas você não pode registrar a proposta, não pode fazer isso, porque isso, na verdade, tem uma intenção por trás disso, que é a intenção, na verdade, de colocar a outra parte na posição de resistente, na posição de alguém que está indo até discussão até de má fé, muitas vezes, entende? Ou até discussão até que tem sido muito comum em juizado, uma discussão até de lide temerária, uma discussão de até punir o advogado, entende? Tem gente que usa isso, muita advocacia para réu, inclusive. Muitos réus falam assim: esse advogado da parte autora, ele patrocina 1000 causas de consumidor contra banco. Qual o problema disso? Pois é, a maioria acontece isso, de envolver, de colocar 1000 causas. Então, o advogado vai ter 1000 causas, como ele captou, é uma outra discussão. Discussão é ético, não é ético, foi ético, não foi ético? Pode ser que tenha tudo regularizado, pode ser que não seja, mas o fato é que você só registra a súmula do resultado, se houve resultado positivo ou negativo. A proposta.